O Eduardo Bueno já está fazendo contato conosco, lá do Maranhão, para trazer a experiência do Estado maranhense, que é também de reabertura das atividades econômicas. Vamos fazer o contato com o Eduardo Bueno? Lá está ele. Eduardo, boa tarde, muito obrigado por atender aqui o Jornal do Piauí. Nós estamos falando aqui, o governador Wellington Dias acabou de trazer para nós a informação de que já estuda a possibilidade de que o Piauí possa desenhar a sua retomada das atividades econômicas a partir aí do dia 8 de junho. O estado do Maranhão já está vivendo que experiência? Boa tarde, Joelson, e a todos que nos acompanham aí pelo Jornal do Piauí. Hoje estamos aqui na redação da TV Difusora. Joelson, então, estamos justamente nesse período do pós-lockdown, depois que as atividades não essenciais foram aí suspensas na semana passada. Agora, então, ontem, o governador Flávio Dino divulgou aí um novo decreto. Nesse decreto, Joelson, já tem um calendário, então, foi lançado um calendário para a retomada das atividades. Começando a partir da próxima segunda-feira, então, com atividades, empresas que funcionam aí, que são comandadas por familiares, empresas familiares em que é o familiar dentro do seu próprio ciclo. Mas o governador também divulgou, viu, Joelson, e a todo mundo que nos acompanha aí no Piauí, um calendário a partir do dia 1º de junho. Então, a partir daquela data, se contará, então, 45 dias, e esses 45 dias aí serão essenciais e serão analisados a cada semana pela Casa Civil aqui do Maranhão, com as atividades que passarão a funcionar. Então, o comércio, a partir de agora, ele passa a seguir uma série de medidas rígidas e regras sanitárias, inclusive não podendo, viu, Joelson, nem fazer promoções, e aquele tradicional cafezinho que é oferecido nas lojas também não vai poder ser oferecido durante esse período. Então, a partir de hoje, a contar esse prazo inteiro, dá num total de 55 dias, então, quase 56 dias, em que o comércio vai voltar gradualmente. Essa avaliação vai ser feita semanalmente, então a cada semana a Casa Civil, a Secretaria da Casa Civil aqui do Governo do Maranhão vai determinar qual atividade vai retornar, para ir, por consequência, aos poucos aí retomando o movimento econômico aqui do Estado. E o governador falou ontem, então, sobre esse assunto. A gente vai conferir a fala dele desse pronunciamento agora. A partir do dia 25 de maio, nós vamos iniciar um processo gradual, com segurança, com observância de normas sanitárias, de liberação das atividades econômicas. Esse processo iniciará, a partir da próxima segunda-feira, pelas empresas exclusivamente familiares, ou seja, estabelecimentos em que trabalham somente o proprietário e pessoas do seu grupo familiar, cônjuge, filhos e assim sucessivamente. Pequenas empresas que estejam situadas em qualquer cidade do Maranhão, menos no caso de shopping center. Será possível, a partir do dia 1º de junho, a abertura de outros segmentos econômicos e sociais. Neste caso, sempre com observância de normas gerais sanitárias. Bom, Joelson, só para você ter uma ideia aí, os nossos telespectadores da TV Cidade Verde também terem um cenário, um panorama do que está acontecendo aqui na capital. Eu conversei há pouco com o Max de Medeiros, ele é superintendente da Federação de Bens, Serviços e Comércios aqui de São Luís, a FEComércio, bem conhecida, e ele fala o seguinte: só na região metropolitana de São Luís, com os 45 dias de medidas de isolamento social, já há uma perda avaliada aí em cerca de R$1 bilhão, isso pelos 45 dias que os lojistas ficaram, então, com seus estabelecimentos fechados. Então, já há um prejuízo estimado, a falta aí de transações financeiras na casa dos bilhões de reais, isso sem contar o prejuízo que foi contabilizado pela Secretaria de Estado da Fazenda aos cofres públicos, que também chega agora em junho a essa casa bilionária de R$1 bilhão. Eu volto com você, Joelson, ao estúdio do Jornal do Piauí. Muito bem, Eduardo. Eu queria até fazer uma pergunta para você, Eduardo. O que você sentiu da relação entre disciplina dos maranhenses em relação ao isolamento social, cumprimento das medidas e das regras, e até chegar a essa possibilidade de uma abertura gradual? O respeito a essas medidas foi determinante para que se chegasse a esse desenho atual, esse momento atual de reabertura econômica?
Então, Joelson, sim, mas é um sim com um gostinho aí de mais ou menos. Nos primeiros dias de lockdown, a gente via ainda muita população confusa, mas o que a gente percebe, de forma geral ou de modo geral, que a maioria das pessoas está, por exemplo, usando máscara. Esse equipamento que passou a ser obrigatório, esse equipamento de proteção individual passou a ser obrigatório, então o que a gente percebe é que a maioria das pessoas está respeitando sim a utilização de máscaras. Agora, quanto a aglomerações, ainda há muito o que se pensar e o que se conscientizar. Foi sim determinante, mas outros fatores também influenciaram, como, por exemplo, o aumento na disponibilidade de vagas, né? A própria capacidade da Secretaria de Saúde de conseguir atender essa demanda, aumentando o número de vagas, mas inicialmente a população estava um pouco confusa, conseguiu compreender, mas infelizmente ainda podemos registrar, logo depois ontem, do primeiro dia em que o governador anunciou essa possibilidade de reabertura, que inclusive vai começar só na segunda-feira, o principal centro comercial aqui de São Luís, que é a Rua Grande, estava lotada. Então, o que dá aí para a gente perceber que a população entendeu, colaborou, mas foi um colaborou assim, em cima do mais ou menos, em cima do muro, ainda inicialmente colaborando, mas agora, infelizmente, ainda não tomando as medidas de precaução. Obrigado, Eduardo Bueno, muito obrigado pelas informações, direto de São Luís, da Difusora, TV Difusora, afiliada do SBT lá em São Luís, lá no Maranhão. Muito obrigado pela participação aqui conosco, Eduardo. Valeu, tchau, tchau. Obrigado, boa tarde para você. Bom, Cláudio, a gente percebe que agora a própria experiência do Maranhão e a fala do governador do Piauí também vão nos ajudando a olhar um pouco mais, com mais clareza para esse horizonte da reabertura, né? E uma coisa que eu notei interessante, uma preocupação do governo do Maranhão, começar a reabertura por empresas familiares. As pequenas empresas costumam ser as mais afetadas, elas não têm capital guardado que possa segurar por alguns dias essa paralisação tão grande de atividades. Quando ele puxa a reabertura dos negócios a partir dessas pequenas empresas, dá uma força significativa, né, para um setor expressivo da economia e que foi o primeiro a ser atingido, né?